Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa quinta aula do nosso curso sobre complexidade condominial. E hoje a gente vai ver temas muito importantes como a gestão de pessoas, gestão de conflito e os processos da comunicação, né? Como que isso é importante para que tenhamos uma boa gestão nos condomínios, tá? Eu vou fazer aqui agora o compartilhamento da minha tela aqui com vocês, né, para que a gente possa é, ir discutindo, não é, alguns temas que são importantíssimos dentro da nossa gestão, né? Então, como vocês estão vendo aqui, o nosso tema, né, da nossa aula é gestão de pessoas, conflitos e comunicação em condomínios. Quer dizer, é um guia prático, né, para síndicos, né, e administradores. Então, é isso que a gente vai estar vendo aqui com vocês. E a nossa agenda de hoje, ela é composta de 4 itens. Então, nós temos, primeiro, a seleção, liderança e capacitação de equipes, né? A gente vai ver quais são as estratégias, né, para formar e gerenciar equipes próprias e terceirizadas. No segundo momento, né, a gestão de conflitos entre condôminos, quais são as técnicas que a gente pode usar para fazer a mediação e a negociação para resolver disputas. E no terceiro momento, né, a comunicação assertiva e canais eficientes. Quer dizer, quais são os métodos para garantir clareza e eficácia na comunicação condominial. E, por fim, engajamento comunitário e convivência saudável. Ou seja, como que a gente trabalha para construir um ambiente harmonioso e participativo. Então, vejamos o nosso primeiro item, que é a seleção, liderança e capacitação de equipes. Então, primeiramente, nós vamos ver a seleção estratégica. E aqui a gente tem que observar alguns itens que são importantes. A primeira coisa é definir o perfil ideal para cada função, ou seja, porteiro, zelador, jardineiro, como exemplo, né? Então, esse perfil ele tem que ser muito claro, né, para que você possa fazer as contratações certas. A elaboração de processos seletivos, né, transparentes, com participação do conselho. Nesse caso aqui, você pode usar o conselho fiscal, né, e verificar referências e experiências anteriores. Esse item aqui, ele é muito importante, mas ele é pouco valorizado, vamos dizer assim, ele é pouco observado na contratação. Não sei se é por demanda, né, ou por uma necessidade, né, então a gente não acompanha muito isso aqui. E outro item importante é a liderança efetiva, quer dizer, você adotar um estilo participativo que valorize a contribuição, né? Você fazer com que os membros da sua equipe participem e contribuem com ideias e soluções para determinados processos, né? O estabelecimento de metas claras e mensuráveis para a equipe, isso aqui é muito importante, né? Você pode usar aquelas métodos, os métodos SMART, né? Que é para você definir as metas que sejam mensuráveis, atingíveis no tempo e etc., né? E realizar reuniões periódicas para alinhamento de expectativa, né? Para você ver como que as pessoas estão sentindo em relação ao ambiente, aos processos que estão sendo executados, por exemplo, né? E outro ponto importante também que a gente não faz muito é essa capacitação contínua. Quer dizer, se você tem uma empresa terceirizada, você pode, juntamente com essa empresa, incentivar, né, através do SLA, você vai mostrando quais são as falhas que esses funcionários vão tendo para que eles possam ser treinados com o objetivo de melhorar, não é, as suas atividades. Então, o investimentos em treinamentos regulares sobre atendimento de segurança, por exemplo, a promoção de workshops sobre novas tecnologias e procedimentos, né? Criar programas de reconhecimento por desempenho destacado. Quer dizer, isso aqui
é comum nas empresas, mas não se pratica nos condomínios, né, de uma maneira geral, e gerenciando equipes terceirizadas. Então, por exemplo, quais são as boas práticas, né, que a gente pode ter aqui para que a gente possa ter um bom gerenciamento dessas equipes? Então, por exemplo, primeiro, estabelecer contratos detalhados com métricas de desempenho, quer dizer, o SLA, que é aquele acordo a nível de serviço que você faz, estabelece métricas para que você possa ir auferindo, né, a performance dessas pessoas com relação aos processos e procedimentos. Então, realize reuniões mensais de acompanhamento com os supervisores, isso aqui é muito importante, que pode ser, no caso dos condomínios residenciais, do zelador, por exemplo, ou gerente de propriedade nos condomínios comerciais. É a criação de mecanismos para que os moradores avaliem a qualidade do serviço. Você pode criar pesquisas trimestral ou semestral para que você meça a percepção, né, com relação à gestão que você está fazendo no condomínio. E manter, por exemplo, cadastro atualizado de todos os funcionários terceirizados, né? Verifique regularmente a documentação trabalhista para evitar passivos, isso aqui é muito importante. Você pode, né, no SLA, estabelecer uma cláusula, né, que você é de pagamento mediante a apresentação dessa documentação que comprove o reconhecimento de todos os impostos federais, estaduais ou municipais. Então, isso aqui é importantíssimo, né? A fiscalização constante das empresas contratadas é essencial para manter o padrão de serviço esperado pelos condôminos. Aí, mais uma vez aqui, o SLA, ele tem um papel fundamental nesse processo. O relacionamento com prestadores de serviços terceirizados requer atenção especial para garantir a qualidade dos serviços e a satisfação dos moradores. Então, aqui, mais uma vez, o SLA vai desempenhar um papel fundamental aqui. Então, essas três letrinhas aqui, que é o acordo a nível de serviço, ele tem um papel fundamental na qualidade dos serviços a serem prestados no condomínio. E a gestão de conflitos entre condôminos, né? Então, os conflitos, eles são inevitáveis em ambientes compartilhados. Isso aqui é uma clareza que a gente tem que ter, né? Não adianta a gente achar que não vai existir conflito. Então, se você tem ambientes que são compartilhados, os conflitos vão existir aqui em maiores ou menores escala. Então, a habilidade de identificá-los e medi-los é fundamental para a harmonia condominial. Então, a gente tem aqui o processo que a gente chama de identificação, é o reconhecimento de sinais de alertas, como reclamações recorrentes, mudanças de comportamento e tensões nas áreas comuns. Então, se você começa a identificar isso, que a gente já viu, não é, nos nossos em cursos anteriores, por exemplo, sobre antropologia, né, que a gente já comentou, né, em outros cursos que eu dou também nessa área, e depois eu passo as referências para vocês. Então, a questão da mediação, quer dizer, você praticar a escuta ativa e imparcial, separando pessoas de problemas e buscando entender o interesse por trás das posições. Quer dizer, se você tem um conflito, você tem uma posição, mas qual é os interesses que estão por trás daquela posição? Então, se a pessoa fala que a partir das 22 horas ela quer silêncio absoluto, isso é uma posição. Mas qual é o interesse que está por trás dessa posição? Por exemplo, essa pessoa precisa levantar cedo para ir trabalhar, ela tem filho recém-nascido, então ela precisa do silêncio para que o barulho não perturbe o filho e, consequentemente, o sono dela, né? Então, a resolução, que facilite a geração de alternativas, isso aqui é importantíssimo dentro de uma negociação, de uma intermediação, é você não ter uma única solução, mas você criar uma série de alternativas, né, para que as pessoas possam escolher qual é a melhor, a que se adapta melhor aos seus interesses.
Então, é avaliar essas alternativas ou opções com critérios objetivos e a formalização de acordos com compromissos claros quando você escolhe, né, uma opção que interesse a ambas as partes envolvidas, né? E as técnicas de mediação e negociação, nós temos a escuta ativa, quer dizer, é ouvir atentamente, sem interrupções, demonstrando empatia genuína, ou seja, faça as perguntas clarificadoras como: se entendi corretamente, você está preocupado com. Então, isso aqui é importante, né? Essa escutar e saber fazer pergunta. Então, essa técnica, ela reduz a tensão emocional e cria um ambiente propício para soluções construtivas, né? A separação de problemas e pessoas, que geralmente a gente parte, às vezes, para agressão com palavras à pessoa. Aqui não, você vai focar no problema. Então, é concentrar nas questões objetivas, evitando ataques pessoais. É a utilização de uma linguagem neutra, ou seja, como exemplo, seria: vamos discutir como resolver o problema do ruído após as 22 horas, em vez de vamos falar sobre o vizinho barulhento. Quer dizer, essa segunda opção é a que a gente mais pratica. Mas se a gente passa a ter os conhecimentos, a gente vai agir de uma forma mais assertiva. Então, tudo isso aqui, ele compõe um curso, né, que posteriormente a gente vai estar oferecendo nessa linha aqui. Então, foco em interesses, não em posições, né? Busque compreender as necessidades reais por trás das exigências. Por exemplo, o morador que reclama do barulho pode estar precisando de silêncio para trabalhar em home office. Então você percebe que por trás de uma posição tem sempre o interesse. Então é esse interesse que você tem que identificar para buscar as alternativas, não é, no conflito. E documentação de acordo, quer dizer, você registre por escrito todos os compromissos assumidos, com prazos e responsáveis claros. Compartilhe o documento com todas as partes envolvidas para evitar mal-entendidos futuros. Então, agora a gente vai ver aqui um pouco sobre a comunicação assertiva e canais eficientes. Então, os comunicados oficiais. Então, você tem que ter uma linguagem clara e objetiva, informações completas, prazos bem definidos. Canais digitais, aplicativo de gestão condominial, que hoje está muito em voga, grupos de mensagem com regras claras e e-mails e newsletters, né? E encontros pessoais, presenciais, ou seja, assembleias bem conduzidas, reuniões temáticas, horário de atendimento do síndico. Então, isso aqui é importantíssimo, né? E a transparência na comunicação, quer dizer, prestação de contas detalhadas, acesso a documentos, feedback sobre solicitação. Observe que essa comunicação e esses canais, se eles não forem bem trabalhados, é motivo de conflito. Então você percebe que o conflito ele permeia todas as atividades condominiais. Quer dizer, se você não tem uma comunicação muito clara e transparente, provavelmente os grupos, né, de sociais ou grupos de mensagem, como o WhatsApp, começa toda uma discussão negativa sobre essa comunicação que às vezes ela não foi bem clara. Então, vocês percebam, né, a dimensão do que é a questão do conflito. E as estratégias para comunicação eficaz, né? Então, por exemplo, diferencie comunicados urgentes, informativos e de longo prazo. Use códigos visuais consistentes para cada tipo de mensagem, né? Então, isso aqui é importante você diferenciar a comunicação, né, que você está propondo, tá? Estabeleça prioridade, ou seja, crie calendário de comunicação com frequência definida,
para informativos regulares, evitando o excesso ou a escassez de informação. Observe que se você tem de mais e tem de menos, provavelmente você vai ter algum tipo de reclamação relacionado a isso. E colete feedbacks, né? Ou seja, implemente mecanismos para que os moradores possam avaliar a eficácia da comunicação condominial e sugerir melhorias. Quer dizer, isso tanto pode ser feito através dos grupos de mensagem ou através dos sistemas, né, que às vezes que as próprias administradoras disponibilizam para que os condôminos possam ter acesso e colocar as suas demandas e necessidades, né? Alguns erros que a gente vai colocar aqui que você pode evitar. Por exemplo, evite a comunicação apenas em momentos de crise, tá? Que às vezes é isso que, às vezes, que é o normal, que muitas vezes acontece. É mensagens com tom acusatório ou autoritário, né? Como a gente viu aqui, isso não é algo viável. Excesso de informações em um único comunicado, quer dizer, é comunicar na medida certa, né? Utilização de linguagem técnica ou jurídica sem explicação, quer dizer, é excesso de juridiquês ou então excesso de palavras técnicas que às vezes não faz sentido nenhum para os moradores. E também outro ponto é a demora para responder questionamento dos moradores. Quer dizer, você não pode demorar tempo demais, uma semana para dar uma resposta. Você tem que responder o mais rápido possível para que isso evite problemas na frente de comunicação, ok? Então, com isso aqui, nós encerramos, né, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham percebido e estão percebendo o nome que a gente deu ao curso, que é a complexidade do ambiente condominial. Então, vocês perceberam que esse tema de hoje, ele é complexo, ele não é tão simples como a gente imagina, ok? Então, um grande abraço e nos veremos na nossa próxima aula.